Agora a gente vai começar a ver um pouco os participantes da reunião mediúnica. A reunião mediúnica depende de pessoas encarnadas e desencarnadas, que atuam na condição de assistentes, oferecendo ajuda, e assistidos, recebendo ajuda. Essa é uma divisão didática. Na prática, todo mundo aprende um pouco, recebe um pouco, ajuda um pouco. Né? Todo mundo, ninguém é tão inteligente que não tenha algo a aprender e ninguém é tão burro que não tenha algo a ensinar. Da mesma forma, ninguém é tão miserável que não pode ajudar alguém, oferecer algo para o crescimento espiritual de alguém. E ninguém é tão superior, né, que não seja capaz de crescer um pouco mais com os outros. Né? Então, o perfil de cada um desses grupos eu vou detalhar. A gente tem que considerar o grupo de encarnados e o grupo de desencarnados. Os encarnados que são assistentes e os encarnados que são assistidos, né? Que são aquele que a gente vai colocar geralmente no caderninho de preces, né? E tem os desencarnados assistentes e os desencarnados assistidos, que são aqueles com quem a gente dialoga, que a gente tenta acolher e orientar. Então vamos aprofundar em cada um deles. Primeiro, vamos ver o perfil do grupo de encarnados assistentes, ou seja, as pessoas que participam da reunião mediúnica que a gente está ali todo dia, todas as semanas, né, fazendo um trabalho junto, né? O grupo se reúne em um determinado dia e horário combinado, presencialmente, em um local apropriado à reunião, cujos detalhes vocês já viram ali ou vão ver na seção de ambiente físico da reunião mediúnica. O tamanho ideal desse grupo, eu acho que de 6 a 12 pessoas é um bom tamanho. Quando começa a aumentar o número de pessoas, aquele ditado de que quanto mais melhor não é válido, porque depende de uma comunhão de pensamentos, depende de uma sintonia do grupo. Quando começa a crescer muito, às vezes é difícil da gente conseguir ter esse equilíbrio, essa sintonia, essa harmonia. Então, uma reunião espírita de até 12 pessoas, mais ou menos, é uma reunião que ainda dá para ter uma certa interação, mas já começa a ficar um pouco mais difícil, né? A partir daí, já começa a ficar mais difícil. Mas a gente pode sempre experimentar e não existe restrição para a quantidade máxima de pessoas. Mas existe, vamos dizer assim, um desafio maior para ser conciliado. Quanto a um grupo pequeno, menor do que 6, é possível também. Na verdade, uma pessoa só, se estiver fazendo um trabalho de doação energética, já vai ter um grande valor para a espiritualidade. 2 pessoas também, se for fazendo um modelo da reunião mediúnica, tendo um médium psicofônico e um dialogador, já dá para fazer a terapêutica básica da reunião mediúnica, que é o diálogo com o espírito, para esclarecer, para assistir, para acolher. Né? Mas quanto mais pessoas, vai melhorando. 3 pessoas já teria um dirigente, né? E assim a gente vai colocando mais elementos. Uma pessoa pode dar o passe. E, na verdade, a gente vai ver que uma pessoa pode assumir diferentes funções simultaneamente durante a reunião ou seriadamente, né? Começar com uma, experimentar depois outra, até se encontrar no grupo, né? Mas eu vou deixar para detalhar mais as funções em um outro tópico. O que eu acho importante para o grupo? Eu acho assim que é essencial para formar um grupo, na hora da gente selecionar as pessoas que vão estar com a gente, que a gente escolha pessoas com as quais a gente consegue ter confiança. Eu acho que o valor assim mais importante do grupo é confiança uns nos outros. Essa confiança, ela vai ajudar para que você possa estar ali num local de intimidade, num local e se abrir para o trabalho mediúnico. É importantíssimo que você confie nas pessoas que estão contigo. E para isso, claro, cada uma das pessoas vai ter que ter uma certa responsabilidade, né? Vai depender da maturidade que você vê nelas e tudo mais, mas o fato vai colocar uma pessoa nova no grupo, deve sempre perguntar, olha, é uma pessoa que eu consigo confiar, né? Nem que eu tenha assim um percentual de confiança, mas que eu vou precisar trabalhar, tudo bem. Eu posso desenvolver um pouco mais de confiança, mas é um elemento essencial. Respeito, não preciso nem falar, né?
esse respeito que precisa ter entre as pessoas. Esse respeito é muito importante, especialmente porque durante a reunião mediúnica podem ocorrer fenômenos, podem ocorrer situações em que a pessoa está trazendo uma informação e a gente tem que ter muito acolhimento, muita seriedade assim para tratar a pessoa na boa, né? Eventualmente pode ter uma necessidade de um feedback, de um retorno, passar uma orientação para alguém que não está conseguindo cumprir certo acordo. Então, o respeito ele vai facilitar muito. E a reunião mediúnica ela tem uma hierarquia. Todos são importantes, todos fazem muita diferença, mas existe hierarquia. Assim como tem o dirigente no plano espiritual, tem o dirigente no plano material, né? Esse dirigente ele pode ter uma flexibilidade, ele pode trabalhar recebendo feedback dos demais, ele pode fazer toda uma liderança horizontal, verificando com as pessoas se elas estão bem, não deixa de ser o dirigente. E aí o grupo, esse respeito, ele passa também por isso. Durante o momento da reunião, a gente procura entender que a função do dirigente é dele. E se ele está sugerindo uma coisa, a gente vai tentar aderir. Depois, no fechamento do trabalho, né, na avaliação, se tiver alguma coisa que pode ser melhorada, a gente pode dar o feedback pro dirigente. Por isso que esse respeito ele é importante de todas as partes. O dirigente não é uma pessoa inquestionável. Ele não é aquela autoridade que está sempre certa. Não é isso. Ele é só alguém que assumiu o papel de sentir esse ritmo da reunião e ir alinhando cada um do grupo para que a gente consiga atender um propósito de afinidade, de sintonia, de trabalho bem concentrado, né? Importante também, claro, que as pessoas do grupo se sintam realmente amigas umas das outras, que elas se sintam à vontade, que elas tenham bom humor, que seja um lugar leve, que tenham um prazer de se encontrar. É muito bom a gente estar numa reunião mediúnica com pessoas que a gente gosta, faz toda a diferença. Isso ajuda na confiança, ajuda no respeito. E eu estou colocando aqui também responsabilidade, é bem óbvio. É um trabalho sério, é um trabalho que lida com vidas de outras pessoas, né? Uma pessoa que trabalha no hospital, ela tem uma certa responsabilidade com a vida das pessoas que estão ali. Numa reunião mediúnica, você está lidando com vidas também. Está lidando com pessoas que estão em situações de grande sofrimento muitas vezes e que aquele trabalho, se ele for bem realizado, ele vai ter uma mudança essencial na vida do outro. Então, a responsabilidade, a seriedade é muito importante. E aí vem esse paradoxo que a gente precisa conseguir conciliar a seriedade com a leveza e o bom humor, né? O bom humor, quando as coisas não saem do jeito que a gente planejou, quando acontece uma coisa que a gente não esperava, quando um espírito pode manifestar e falar algumas coisas pra gente, a gente levar com o bom humor, não no sentido de zoeira, não no sentido de deboche, aquele bom humor de tá tudo bem, faz parte, de ser alegre, né? E ao mesmo tempo com essa seriedade, né? Esse é um desafio, é que nem rapadura, tem que ser ao mesmo tempo doce, mas não ser mole, né? Que seja, tem uma firmeza, mas que tem uma doçura, né? Então, esses são os valores principais do grupo. E a periodicidade e a duração da reunião depende do que for combinado. Eu acho que o ideal seria semanalmente, mas pode ser feito a cada 2 semanas também, quinzenal. Já a duração da reunião, eu sugiro assim pelo menos 2 horas disponíveis para o trabalho, sendo 15 horas iniciais de acolhimento, 15 minutos, perdão, inicial de acolhimento, 45 minutos de estudo, 45 de prática. Dá para modificar? Dá para ser 20 minutos de estudo e 50 de prática. Eu acho até que fica melhor. E depois, os 15 minutinhos final de avaliação, sabendo que esse tempo não é rígido, né? E que há dias em que a espiritualidade pode requerer um pouquinho mais da nossa disponibilidade. Mas geralmente elas são muito pontuais, o trabalho é muito pontual. Mas pode acontecer, assim como pode ter dias que o grupo sente que pode acabar um pouco mais cedo. Então,
existe a previsão de umas 2 horas de disponibilidade e existe o trabalho em si que está sendo feito, que vai demandar mais ou menos do grupo, né? E o que deve haver, para mim, são os horários bem determinados na hora da parte de início, de iniciar a parte teórica e principalmente a parte prática. O estudo é bom ter um horário para iniciar, e a parte prática é excelente assim iniciar ela pontualmente e ter aquele critério de, olha, a partir de agora a gente vai fechar a porta, ninguém mais entra. E aí durante o tempo do trabalho prático a gente se concentra e está 100% presente aqui, né? E é importante que a gente, eu estou falando aqui, né, dos valores do grupo, de confiança, de amizade, de respeito, né? Esses são valores gerais para o grupo. Mas cada papel de cada médium, de cada tipo de trabalho que pode ser desempenhado, ele vai ter os seus próprios valores. Então, por exemplo, o médium, ele tem que ter uma certa disposição a se expressar, ele tem que ter uma certa capacidade de concentração, ele tem que ter uma confiança no grupo, de que ele pode trazer o que ele está sentindo, né? Então ele tem que ter esse despojamento, uma capacidade de internalização, de concentração, esse desejo sincero de estar ali servindo de instrumento, né? E de estar assim bem conectado com o que a espiritualidade quer dele. Já, por exemplo, o dirigente ou mesmo o dialogador, ele vai ter outros valores. Ele vai precisar, por exemplo, o dirigente vai ter que ser uma pessoa mais acolhedor. Tanto, todos eles vão precisar ser acolhedores, né? Mas o dirigente precisa ser alguém que está mais atento às pessoas, ele está atento aos médiuns, né? Ele vai ficar concentrado, mas ele tem que dividir a atenção dele entre concentrar e observar o grupo. Enquanto que o dialogador, ele vai ter que ter uma atenção à intuição, ele vai ter que saber comunicar, conversar, escutar muito bem. Muitas vezes a gente chama de dialogador, mas ele tem que escutar melhor do que falar, muitas vezes, né? Mas eu vou deixar para aprofundar mais nesses detalhes mais adiante. Então, tem os valores do grupo e tem os valores individuais. E uma pergunta interessante de se fazer é: que critérios a gente adota para que uma pessoa possa participar da reunião? E quais são as flexibilidades, os acordos e flexibilidades que a gente tem no grupo? Eu dei de exemplo esse, olha, um dos grupos que eu participo tem uma flexibilidade para algumas pessoas chegarem um pouco depois da hora do início, porque elas trabalham e a gente quer incluir o maior número de pessoas. Daria para começar a reunião mais tarde, mas isso ia atrapalhar o descanso de uma boa parte do grupo. Então optou-se para permitir que essa pessoa chegasse depois que já iniciou o estudo. E o acordo que pode ser feito é, olha, você chega depois, tenta ler durante a semana, vem escutando uma música no carro, vem escutando um livro, procura fazer a tua parte do estudo, para te não ficar defasado, né? Esse é um acordo que se pode fazer. E os critérios para participar vai ser do próprio grupo, porque a gente tem que ter segurança, tem que ter vários pontos assim para o grupo se sentir bem unido. Os grupos que eu participo são bem heterogêneos, tem pessoas de diferentes idades, né? Eu acho que é importante a gente acolher jovens também, né? Mas com um certo discernimento, porque dependendo da idade pode não ser um ambiente muito adequado, especialmente se estiver lidando com espíritos que estão mais revoltados, né? Espíritos que não estão ali só para receber, que estão só em sofrimento. Às vezes eles estão com muita raiva, eles estão querendo prejudicar. Então pode não ser um ambiente muito adequado para crianças. Eu acho que o ideal é que tenham pessoas assim com alguma maturidade já emocional, mental, né, para poder participar. E que tenham aí também um certo... mais do que conhecer o Espiritismo, eu acho que nem é tão prioritário conhecer, mas o desejo de aprender, essa abertura para querer se desenvolver. Vou detalhar mais agora sobre isso. Então, para mim, se a gente for escolher uma pessoa, ela tem que ter um certo perfil. Qual é o perfil do assistente encarnado?
ele tem que ter uma vontade sincera de colaborar com o grupo e com a espiritualidade. Ele tem que ter uma abertura para aprender e para se aperfeiçoar, porque a reunião mediúnica é uma coisa muito dinâmica. Não tem nenhum dia que é igual ao outro. Nenhuma reunião é igual a outra. E todas elas a gente aprende uma coisa nova. Então, ter essa flexibilidade, essa fome por aprender, essa curiosidade sadia de querer ir além, ajuda muito, né? Ter uma despreocupação em estar sempre certo, que é uma flexibilidade para lidar com a diversidade de opiniões, de pensamentos, de ideias. Então, a pessoa que fica muito na defensiva, que ela quer sempre mostrar que ela estava certa, ela vai ser uma pessoa que vai atrapalhar muito a reunião mediúnica. Porque a gente não está ali para ficar discutindo quem está certo, quem está errado, se aconteceu foi aquilo ou foi aquele outro, se o espírito era fulano ou não era. Isso é uma coisa menos importante. Né? O importante é que o trabalho esteja sendo feito e que a gente esteja se alinhando cada vez mais com a equipe dos nossos mentores, que a gente consiga ter transmitir aos mentores de que a gente está aqui para servir, para ser útil, né? E essa disponibilidade interna é muito mais importante do que a discussão do certo e do errado. Até porque, muitas vezes, os espíritos que vão ali para receber auxílio, eles chegam criticando, eles chegam julgando. E se a gente tiver uma postura de defensividade, de ficar dizendo eu discordo, não é por aí, você está enganado, e querer se defender, a gente compra a briga. E aí entra numa discussão. E durante a reunião mediúnica, as discussões não são muito produtivas. A discussão de quem está certo e quem está errado, né? A gente quer saber quem é que está disposto a trabalhar, quem é que está disposto a mentalizar o bem, quem é que está disposto a aspirar que as pessoas sejam felizes. E isso, a gente coloca a nossa energia nessa intenção da melhoria das pessoas e da nossa melhoria também. É importante ter uma ausência de pressa para chegar a conclusões. É parecido com o item anterior. E também não ter aquela curiosidade excessiva, né? Às vezes a gente está vendo um espírito ali comunicando, a gente quer perguntar coisas, a gente quer saber quem é, a gente quer... Esses tipos de intenções são importantes para o nosso crescimento pessoal, mas no momento em que ele começa a perturbar a reunião, eles começam a atrapalhar. E se os espíritos quiserem que a gente saiba de alguma coisa, eles vão nos permitir saber através de algum meio. A gente faz a prece pedindo, se tiver alguma coisa importante, às vezes é um parente querido que a gente quer saber se está bem, porque desencarnou há pouco tempo, ou porque desencarnou há mais tempo, mas eu nunca tive notícia. E aí eu mentalizo, eu peço aquilo. É permitido fazer uma prece pedindo? É permitido. Agora, o que não é adequado é a gente ficar reiterando esse pedido em momentos que é para a gente se concentrar, em momentos que é para a gente acolher, em momentos que alguém está ali mais dando uma comunicação. Então, a gente tem que ter muito essa maturidade, esse controle para ter, sim, o nosso desejo de ter informações e compreender mais sobre espiritualidade, mas buscar aprender com o que chega para nós. O Chico tinha uma metáfora para isso, que era assim, o telefone toca de lá para cá, né? Eu não vou ficar evocando e pedindo, eu posso fazer isso, mentalizar de uma forma moderada, assim, olha, Deus, se for da tua vontade, que eu possa ter informações sobre pessoa tal, né? Ela é muito importante para mim, eu quero ter segurança de que ela está bem. Então, se for da tua vontade, Senhor, me permita saber sobre essa pessoa, se ela está bem, me permita ter alguma notícia dela. Mas que seja feita a tua vontade. E eu estou aqui para servir e eu estou abrindo meu coração aqui para poder ser útil nesse momento. Então, saber ter essa flexibilidade e não ter essa curiosidade excessiva vai ser muito importante. E por fim, eu trago também a humildade e a confiança para se conectar com essa espiritualidade. A humildade nessa noção de que a gente sempre tem o que aprender. Por mais inteligente, por mais seguro que a gente seja, é muito importante ter essa confiança, mas com essa flexibilidade, com esse espaço para poder receber um feedback, para poder repensar sobre as nossas atitudes, para poder, muitas vezes,
escutar um espírito que pode vir ali e falar algumas coisas pra gente. Essa humildade de, olha, eu quero crescer. Se você acha isso de mim, obrigado por me falar. Eu quero estar melhorando, né? E eu quero que a gente possa crescer juntos. Então, se eu puder, né, fazer alguma coisa de bom, se eu puder irradiar os meus melhores pensamentos para ti, eu quero que todo mundo possa crescer, sabe? E eu sei que eu não posso fazer isso sozinho. Então eu preciso do grupo. E aí eu busco a minha conexão com a espiritualidade. É um paradoxo, porque a gente precisa se colocar como um instrumento. A gente não é mais que ninguém. Isso é humildade, né? E ao mesmo tempo a gente se entrega para que seja feita a vontade de Deus. E isso é confiança. E a vontade de Deus é a vontade mais poderosa que existe. Então é um paradoxo. Você se coloca como apenas um instrumento que está ali para ser útil e se permite confiar com uma integridade total no trabalho. E isso é um ponto que, para encerrar aqui o perfil do assistente encarnado, eu gostaria de falar mais. Quando eu começo numa reunião mediúnica, quando eu entro e eu começo a me concentrar, eu gosto de lembrar que eu escolhi estar naquele local. Eu gosto de lembrar que, às vezes eu poderia estar fazendo outra coisa, ou tem alguma coisa da reunião que eu estou começando a ficar cansado, mas eu escolhi estar ali. E se eu escolhi, eu vou dar o meu melhor, eu vou ser o mais disponível, eu vou colocar a minha melhor intenção, porque eu tenho que fazer isso com uma convicção interna, assim, inquebrantável, de que aquele é o trabalho mais importante que eu tenho para fazer naquele momento. Eu posso ter um monte de outras preocupações, mas isso precisa me absorver naquele momento. Essa é a coisa mais importante que eu preciso fazer nesse momento. Isso me ajuda a fazer como se fosse um filtro e estar presente na reunião mediúnica. Porque se a gente vai para a reunião mediúnica cheio de preocupação, cheio de insegurança, pensando, mas eu devia ter feito aquele outro problema, ter resolvido aquilo lá, mas eu tenho um médico para ir em tal dia, mas eu tenho um trabalho para entregar, a gente começa a atrapalhar, vamos dizer assim, a sintonia do grupo, né? Então, quando for para a reunião mediúnica, resgata bem essa consciência de que a gente escolheu estar ali e esteja presente com o melhor, para que a espiritualidade possa aproveitar o nosso melhor e possa dar o melhor dela também. E assim a gente encerra essa primeira parte do perfil dos assistentes encarnados.